Fala, nação rubro-negra! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. O assunto de hoje vai ser o clássico contra o Vasco da Gama. O duelo entre Gabigol e Raniel. Então o que vamos ver é o programa Sport Center debatendo sobre o clássico dos milhões e sobre essa disputa pela artilharia do Campeonato Carioca entre Gabigol e Raniel. A diferença entre a torcida do Vasco, que está idolatrando e apoiando o Raniel, e a torcida do Flamengo, que está vaiando o nosso ídolo Gabigol, aquele cara que fez 2 gols em 3 minutos, que nos deu uma Libertadores, que saímos da fila depois de 38 anos. E a torcida do Flamengo está vaiando o artilheiro do Brasil por 3 ou 4 anos seguidos. Quero pedir a você que se inscreva no canal, aqui embaixo tem um nomezinho vermelho, inscreva-se. Você vai lá e se inscreve, é de graça, não paga nada. Acione o sininho das notificações para ser notificado quando houver um vídeo novo no canal e deixar o seu like. Seu like é importante, ajuda demais, também é tudo de graça, você não vai pagar nada por isso. Quero dar os créditos desse vídeo para a ESPN Brasil, o link está aqui na descrição do vídeo. Sem mais delongas, vamos ao vídeo. O clássico dos milhões, teremos Flamengo jogando contra o Vasco no domingo e tem um duelo à parte, Raniel contra Gabigol. O Cícero Melo chega aqui no Sport Center. Olá, fã de esportes. Flamengo e Vasco fazem o último clássico da Taça Guanabara neste domingo no estádio Newton Santos, às 4 horas da tarde. O jogo não será no Maracanã, porque o estádio ainda está nas últimas reformas do seu gramado. Flamengo e Vasco já jogaram no estádio Newton Santos 12 vezes, com 5 vitórias do Flamengo, 5 empates e 2 vitórias do Vasco. No entanto, no último jogo entre as duas equipes, no Campeonato Carioca do ano passado, no dia 15 de abril, no Maracanã, sem público, com portões fechados, o Vasco levou a melhor e venceu por 3-1. O jogo vai marcar um duelo interessante de 2 artilheiros, Gabigol pelo Flamengo e Raniel pelo Vasco. Cada um já marcou 6 gols na temporada, sendo 5 no Campeonato Carioca. Eles são os co-artilheiros da competição. Dispensa comentários, o Gabigol. Tem que estar sempre ligado nele durante o jogo. Espero que possamos fazer um grande jogo domingo, uma boa marcação para que não dê espaço para ele. E do meu lado eu vou ter o Raniel, que eu vou torcer muito para que ele consiga balançar as redes, que esteja num dia bom, um dia abençoado, que ele possa continuar nos dando alegria para todo mundo. Este será o jogo de número 150 do clássico Flamengo e Vasco, fora do Maracanã. O Vasco venceu 62, o Flamengo 53 jogos, tivemos 34 empates. Lembrando que o jogo é muito importante, porque tudo indica que Flamengo e Vasco podem se cruzar na semifinal do Campeonato Carioca. Quem for o segundo colocado vai jogar por 2 resultados iguais. Como o Flamengo tem 20 pontos e o Vasco tem 19, uma vitória garante praticamente o segundo lugar para quem vencer. E o empate é o melhor resultado para o Flamengo. Os 2 técnicos não confirmaram as escalações. O técnico Paulo Souza terá um desfalque. Isla, lateral direito chileno, que hoje é o 3º lateral direito do Flamengo. Por indisciplina, ele está afastado do clássico e ainda foi multado em 10% do seu salário. Já no Vasco, do técnico Zé Ricardo, o desfalque é o volante Matheus Barbosa, suspenso pelo 3º cartão amarelo. Pois de esportes, a gente mostra aí para vocês os números do Gabigol e também do Raniel nessa temporada. O Gabigol tem 7 jogos, o Raniel um pouquinho mais, 10, os dois, 6 gols. Gols por jogo, 0,86 para o Gabi, Raniel 0,60, uma assistência para o Gabi, nenhuma para o Raniel. E aí a minutagem até participação em um gol, 83,6 para o Gabigol e para o Raniel um pouco mais, bem mais, 125,3. Os 2 jogadores são artilheiros dos times nesta temporada. E aí, Kifuri, tem um ponto interessante em relação a esse duelo particular entre Gabigol e o Raniel. Porque a gente vê o Raniel muito menos badalado do que o Gabi e a torcida aplaudindo, né? Feliz demais com o jogador. Do outro lado, no último jogo, um Gabigol que é super badalado, talvez o melhor jogador do Brasil, ou
pelo menos está ali no top 3, e vaiado pela torcida ou a torcida pegando no pé. É uma parte da torcida naquela dinâmica de relacionamento que ele muito bem resumiu como discutindo a relação, DR, né, na saída do campo. Depois que ele ouviu alguma coisa que não foi agradável, também fez alguns gestos dentro do campo, acabou fazendo um dos gols do empate do Flamengo numa tarde ruim, né, de desempenho, empatar com o Rezende. O Rezende fez um bom jogo, tratou o Flamengo de uma forma destemida, digamos assim, foi interessante ver, mas não é para o Flamengo empatar com o Rezende, né? Esse não é um resultado esperado. Mas o Gabriel é um jogador que a torcida do Flamengo conhece bem e ele, a recíproca é bem verdadeira, ele também conhece como que a torcida do Flamengo, especialmente aquela parte da torcida que se faz presente nos estádios, se comporta, cobra, pede, como que ela reage a determinadas situações. Mas não deixa de ser curioso. Não se discute, né, do ponto de vista técnico, numa comparação direta entre o Raniel e o Gabriel, com todo respeito ao Raniel, aliás, existe rima, né, nos dois nomes, com todo respeito ao Raniel, né, nós estamos falando de um dos grandes jogadores de futebol no Brasil quando se trata do Gabriel Barbosa. Mas o Raniel está fazendo o trabalho dele, e muito bem feito. E não deixa de ser curioso que talvez, né? Porque a impressão que eu tenho é que o Gabriel está absolutamente tranquilo com essa coisa da torcida do Flamengo, o que quer dele, o que cobra, o que espera. Ele sabe que é uma questão de 1 gol, de 2 gols no máximo. E pode acontecer nesse clássico. E aí está tudo resolvido. Para o Raniel também. Imagine se o Vasco vence o Flamengo e o Raniel faz 1 gol ou 2, né? Aí é melhor, o cartaz dele melhora demais. É curioso isso, a coisa parece estar um pouco invertida aí, mas o futebol é assim mesmo. O Gabriel, ele faz uma comparação com um relacionamento entre homem e mulher, né, casados, aí ele fala assim, você gosta da sua mulher, mas você briga com ela de vez em quando. Bom, o Gabigol briga com a torcida de vez em quando, mas ele gosta da torcida do Flamengo, claro, como não? Ele briga de vez em quando com a própria, ele briga de vez em quando com a outra, e eu lembro, ele briga de vez em quando... Com a outra? Com a outra torcida. Com outro time. Ele briga de vez em quando com a torcida ex, né? Com a outra? Que outra? Torcida. Com a torcida ex, né? Eu lembro na Vila Belmiro que ele foi provocado por conselheiros, né? Acho que do Santos, que estavam em camarote. Arrebentou com o jogo, né? Foi a resposta que ele deu. Então, ele é um jogador que, pela sua característica, né? Como atleta, como pessoa, ele é um cara mais explosivo, é um cara muitas vezes marrento, muitas vezes mimado. Ele está sempre... permeando entre polêmicas, né? E ele até consegue conviver bem com elas, né? Porque dentro de um período longo, já como jogador do Flamengo, já foram algumas. E poucas afetaram tanto assim o rendimento, né? Ele teve alguns momentos menos frutíferos, né? Como goleador, mas a média dele como atleta do Flamengo é espetacular, né? O Gabriel é o grande jogador do futebol brasileiro nos últimos anos, é o grande personagem do futebol brasileiro nos últimos anos e continuará sendo, e ainda acho que essa DR que foi mais proposta pela torcida, né, e não negada pelo Gabriel, ela é desmedida e ela é injusta. E o evento transformador da relação para esse momento é a Supercopa. E isso é exagerado, isso é desmedido e isso é injusto com o Gabriel, embora eu acho que ele devesse ter batido o pênalti, mas espera lá, vamos com calma. E o Raniel está num outro giro, né? Ele é um rapaz muito batalhador, em um time que tem pouco talento, especialmente se comparado com o Flamengo, né? É outro perfil de time, e que ele vem aproveitando as bolas que chegam para guardar gols importantes, né? E o curioso é que ele tem um acordo com os jogadores que quem dá assistência para o Raniel ganha R$500. Ele faz o Pix. E ele falou que ele está enchendo o Nenê de Pix, porque o Nenê já deu 3 assistências para o Raniel. E para um time que tem dificuldade para construir os placares com conforto, como é o Vasco, ter um atacante que vive uma boa margem de aproveitamento das chances criadas é muito importante, né? Então, o Raniel hoje, ele é mais determinante para o Vasco vencer os seus jogos do que o Gabriel para o Flamengo, porque o Flamengo tem outras peças capazes de decidir. Então isso explica também, né, a torcida e essa adoração da torcida. Sem dúvida. Também a falta de peças. Quanto é o Pix, você sabe? R$500. 500? Por assistência. O Nenê já levou 1.500. Tá bom, tá certo.